Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Neste momento, estamos reunidos aqui para uma reflexão bíblica, uma palavra de Deus ao seu coração. Quero iniciar orando nessa oportunidade por mim e por você também. Se você puder, nesse momento, também orar conosco, é importante. Oremos então ao Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez estamos entrando através dos nossos canais para uma palavra de reflexão, uma palavra de Deus aos corações. Queremos então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça e que possamos alcançar muitas pessoas através desta palavra de reflexão, desta palavra que certamente falará poderosamente aos corações. Em nome de Jesus, assim oramos. Meus queridos irmãos, observando aqui sobre o milagre que Jesus fez quando acalmou uma tempestade, quando deu ordem ao vento para se aquietar, e deu ordem também ao mar que parasse, que houvesse bonança. Mas não é sobre esse texto, não é sobre esse acontecimento que eu quero ministrar essa palavra de reflexão. No versículo de número 25 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a parte A do versículo diz assim: Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Como todos conhecem o texto, como todos conhecem o acontecimento, mas eu quero me referir sobre esta parte inicial. Onde está a vossa fé? Para mim, é um dos assuntos muito difíceis da gente refletir sobre ele, porque, embora a Bíblia tenha um conceito claro a respeito da fé, mas às vezes a gente não alcança os objetivos necessários para o exercício da fé. Observe bem que Jesus não disse que os discípulos não tinham fé. Numa ocasião ele disse: homens de pequena fé, homens de pouca fé. Mas ele não disse aqui nesse texto que eles não tinham fé. Mas ele fez algo muito mais profundo do que isso, que foi perguntar a eles, e não somente a eles, mas também a mim e a você: aonde está a vossa fé? Por isso, precisamos então conceituar sobre a questão da fé. Fé é confiança na lealdade de alguém. Fé é acreditar na veracidade do poder de alguém. Mas o apóstolo, falando na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, é o conceito mais puro que existe, como disse a princípio, mas de muito difícil a gente alcançar esse exercício desta fé, porque é muito difícil. Você observa que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de provas, de coisas que não se veem. Então observe que a fé, ela chega a uma medida de trazer para se materializar as coisas que são impossíveis. Impossíveis, mas ao homem. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aí está o segredo. Mas assim como os discípulos, quando andavam com Jesus, tinham muita dificuldade
de demonstrar com clareza aonde estava a fé deles. Também eu e você também temos essa dificuldade de dizer, olha, a minha fé está nisto. Porém, a palavra de Deus nos ensina que a nossa fé precisa estar em alguém que nós possamos confiar na sua lealdade, na veracidade daquilo que ele promete, daquilo que ele faz. E, segundo as Escrituras, só existe um que nós podemos, então, confiar na sua lealdade, confiar na sua veracidade. E nós falamos aqui que a Epístola aos Hebreus diz, no capítulo 11, verso de número 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Repito o que eu disse no início. Jesus não disse que os discípulos não tinham fé. Ele disse que eles tinham pouca fé, que eles eram homens de pequena fé. E isso Jesus já estava claro que ele estava dizendo para eles. Mas agora, ele queria que os discípulos mergulhassem um pouco mais nessa veracidade. Quando Jesus interrogou a eles, foi uma interrogação: onde está a vossa fé? E essa interrogação, ela deve se estender a mim, se estender a você, que muitas vezes nos falta uma postura verdadeira, cristocêntrica, para então podermos compreender aonde está a nossa fé. Porque muitas vezes a nossa fé, ela está baseada naquilo que nós temos. A gente diz, eu tenho fé que eu vou terminar de resolver esta causa. Eu tenho fé que eu vou terminar de construir essa casa, que eu vou comprar um carro, que eu vou comprar uma propriedade. A sua fé está ali sintonizada nestas coisas. Mas essa questão que Jesus interrogou os discípulos, ela precisa ser vista assim de forma bem mais ampla, porque não havia ninguém que tivesse maior experiência na vida cristã do que os discípulos, que estavam com Jesus, que viam Jesus curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar mortos, multiplicar o pão e fazer acalmar a tempestade, como diz o texto aqui do capítulo 8, versículo 22 até o versículo 25. Então todas essas coisas eles tinham acompanhado de perto. Cada uma delas que Jesus realizava chamava a atenção deles de uma forma assim que eles ficavam de boca aberta e sem resposta. Porque a Bíblia diz que muitas vezes eles ficavam atemorizados e cheios de temor pelas coisas que aconteciam. Mesmo acompanhando e vendo todos esses acontecimentos, eles naquele momento tiveram muito temor, ficaram apavorados e se esqueceram que a palavra de Deus diz que Jesus não veio para morrer afogado. Uma outra vez que eu gravei aqui, eu falei sobre isto. Jesus não veio para morrer afogado, mas eles tiveram temor e disseram: mestre, desperta, perecemos. Se o Senhor não despertar, nós vamos perecer. Foi quando Jesus, então, manda acalmar o mar, manda acalmar o vento, e depois exorta eles, fazendo essa interrogação, que eu tenho certeza que eles não responderam para Jesus. E que nós também, às vezes, não conseguimos responder, nem para Jesus e nem para as pessoas.
porque o Senhor continua interrogando: onde está a vossa fé? Sabe, irmãos, quantas vezes nós oramos pela fé, para Jesus resolver questões, problemas, para Jesus curar enfermos, para Jesus entrar com providências, mas na hora que a gente termina de orar, parece que tudo desapareceu. Ou seja, as convicções de trazer à memória aquilo que não existe, de materializar aquilo que é impossível aos homens. Então observe que é a certeza das coisas que se esperam. A fé é isto. Mas observe que Jesus estava perguntando: aonde está a vossa fé? Porque às vezes a nossa fé está em coisas, está em propósitos, em negócios, planejamentos, aplicamos ali. Onde está a sua fé? Não, minha fé está nisto que vai dar certo. Nós, por exemplo, nesse momento de crise, de pandemia mundial, a pergunta vem para mim e para você: aonde está a vossa fé? Parece que muitas vezes se levanta diante de nós, todos nós, algo que jamais poderia ser removido. Montanha de dificuldades que jamais poderiam ser removidas. Mas sabe, no Evangelho de João, eu estava observando que Jesus ensinando a orar: e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Acontece que a gente é muito imediatista. As coisas nós queremos imediato. Imagine se cada um de nós tivéssemos uma ideia e essa ideia fosse aprovada e nós tivéssemos aí então alguma coisa que pudesse apresentar e dizer: olha, aqui está a solução do problema mundial. Nós não pisaríamos no chão, nós não dependeríamos mais de ninguém. E quem sabe como alguns deles que às vezes abrem a boca e diz: eu não dependo nem de Deus. Como por exemplo, lá no Titanic. Você lembra daquela tragédia? Quando a engenharia daquele navio dizia que é algo muito perfeito. E os donos do navio dizem: aqui nem Deus pode fazer haver um naufrágio nesse navio. Se enganaram, porque Deus não dá a sua glória a ninguém. Então, a nossa fé, você pode perguntar: e você sabe onde está a sua fé? Eu estou lutando. Eu quero convidar você para nós lutar, para que a nossa fé esteja em Jesus Cristo. Porque o tempo dele resolver as coisas é diferente do nosso. É diferente do nosso. Tem muita gente que às vezes diz: eu acho que Deus não está se importando com esta situação. Deixa eu lhes dizer algo que muita gente sabe disto. Deus, além de estar se importando com esta situação, não existe nada que Ele não esteja acompanhando passo a passo. Acontece que essas coisas são verdadeiras palavras de chamamento de Deus para perto, para que nós possamos sentir as responsabilidades, que nós não venhamos a confiar em nós mesmos, depositar a nossa fé naquilo que eu tenho, que você tem, naquilo que eu sei, naquilo que você sabe, naquilo que nós temos condição de resolver. Deus não quer que nós confiemos no homem, nós precisamos confiar em Deus. Onde está a vossa fé? Tem muitas pessoas que dizem: a minha fé está no meu médico, a minha fé está nesse medicamento, a minha fé está no meu advogado, na minha família.
E você sabe que a família é o algo mais precioso que Deus deu ao homem aqui na terra, é a família. Observe que um ser humano que não tem família, que vive aí desprezado às revelias, é a coisa mais preciosa na terra, é a nossa família. Mas não é ela que tem o problema, tem a solução para os problemas, porque nós não podemos depositar a nossa fé na nossa família. Nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus Cristo. É por isso que ele disse: e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Então esse é digno da nossa fé, da nossa confiança. Esse, por causa da sua lealdade, nas suas palavras, naquilo que ele realiza, na sua veracidade, ele é importante nesta hora de crise, que ele mesmo pergunta: onde está a vossa fé? Eu me lembro que o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: se vivermos é para Deus, e se morrermos é para o Senhor. Ou seja, a nossa vida não depende de ser humanos. É claro que nós temos que lutar. Você sabe que hoje nós estamos vivendo o período das beberagens. Você sabe o que é beberagens? É limão, é alho, é não sei o que, é não sei mais o que, é tanta beberagem para melhorar a nossa imunidade. Agora, se Deus não colocar imunidade no nosso ser, no nosso corpo, nós estaremos falidos, estaremos mortos. Mas sabe de uma coisa? O Deus que eu estou falando dele aqui, ele conhecia os discípulos, e aqueles discípulos, vou usar uma palavra bem clara para você, nós somos e eles foram um retrato da humanidade, uma figura da humanidade, porque para nós é muito fácil a gente saber onde está a nossa fé. Até pouco tempo a gente batia no peito. Muitas vezes eu vejo gente batendo no peito: se Deus não fizer, eu não falo mais nunca. Pois eu nunca vou abrir a minha boca para dizer isso, porque Deus não está subordinado a mim. Não, Deus não está subordinado a mim. Ele não tem o dever de fazer nada que eu queira que ele faça. Agora, a obediência, ela vai depender de mim para com Deus. Aí sim eu lhe chamo você, assim como eu, para nós baixar a cabeça, nos humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, a minha fé está depositada em Ti, Senhor. Se eu viver, é para Ti. Se eu morrer, é para Ti, Senhor. A minha fé está em Ti. Observe, volto aqui a falar dos discípulos. Jesus fez uma interrogação a eles, muito forte, porque todos vinham acompanhando todos os passos de Jesus e viam tudo que Jesus fazia. E ainda não tinham uma fé fixa em Jesus, ao ponto de ele perguntar: onde está? Ele não disse que eles não tinham fé, mas é como se a fé deles estivesse só nas coisas materiais. Quando estamos com fome, Jesus providencia o pão. Quando estamos doentes, Jesus cura. Olha, até Lázaro, Jesus fez ressuscitar. Eles estavam arraigados nisto. Qualquer necessidade, Jesus chegava e supria a necessidade. Deixa eu lhes dizer, Jesus não é apenas provedor. Ele é provedor, mas ele também é salvador. E eu estava observando que a epístola de Paulo aos Romanos,
no capítulo de número 10, versículo de número 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Observe então o milagre da mulher que tinha o fluxo de sangue, uma hemorragia. No princípio ela era uma mulher que tinha as coisas. Mas agora, porque a enfermidade já tinha se estendido por 12 anos, aquela mulher estava fragilizada. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo com os médicos. Mas no dia que ela descobriu que a fé dela precisava estar em Jesus, ela tomou iniciativa. Já sei. Se eu apenas tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curado. Mas ela não apenas pensou, ela tomou atitude, ela foi, entrou no meio da multidão. Ninguém deixaria ela entrar livremente no meio da multidão. Ela vivia sangrando, uma hemorragia aí por 12 anos. Mas ela entrou no meio da multidão. E no meio daquela multidão, ela encontrou uma oportunidade de tocar na orla do vestido de Jesus. Foi quando Jesus se espantou e disse: quem foi que me tocou? Os discípulos disseram: olha, mestre, a multidão é grande e te aperta, e o senhor ainda tem coragem de perguntar quem me tocou? Ele disse: olha, eu estou perguntando quem me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aquilo mexeu com a mulher, quando ela disse, trêmula: não posso me esconder, foi eu, Senhor. E Jesus vai e diz: olha, pois então, seja curada deste teu mal. Eu quero lhe convidar você para nós sintonizar a nossa fé em Jesus. Para que, se alguém chegar e perguntar para mim e para você que está aí do outro lado, onde está a vossa fé? Não tenha essa interrogação como uma interrogação humana. Quem fez essa interrogação foi Jesus. Onde está a vossa fé? Vamos então depositar a nossa fé em Jesus, porque certamente a seu tempo o milagre virá sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a vida dos irmãos, e o nome de Deus será glorificado. Meus irmãos, eu quero encerrar esta fala, esta reflexão, essa palavra de Deus ao seu coração, orando por você. Então, se você estiver me assistindo aí agora, você também levante as mãos, ore, porque a oração da fé salvará o doente. A oração da fé, ela moverá o braço de Deus. Você pode orar comigo? Eu lhe convido. Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, nós estamos transmitindo uma palavra de reflexão. Estamos convidando a todos que estão aí do outro lado desta telinha para depositar a nossa fé em Jesus, porque Ele é digno de confiança. A sua lealdade, a sua veracidade vai nos fazer muito bem. Assim eu oro e abençoo a todos, e em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda enfermidade e todo mal. Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga: enfermidade, sai agora, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Deus nos abençoe, Deus nos guarde no seu amor, desde agora e para sempre. Diga alguma coisa sobre esta reflexão. Eu quero ouvir alguma coisa da sua parte. A paz do Senhor, até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Um abraço, a paz do Senhor.